Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, onde o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, um dia o Senhor, Ele voltou na cidade, um dia se criado, entrou na sinagoga, dia de sábado, como era de costume, e leu a leitura do profeta Isaías, que dizia assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, curar os cegos, enfim. Todos ali que estavam começaram a ouvir Jesus falar. Uns ficavam admirados com seu ensinamento, sua sabedoria, outros começavam a criticar. Não é esse o filho de José? Enfim, muitos ali não acolheram a sua palavra, porque conheciam Jesus, tinham se criado com ele e achavam então que aquilo que ele estava fazendo não poderia vir de Deus. Então o Senhor falou assim: um profeta só não é bem aceito em sua própria pátria. Ele não é aceito. Filhos, da mesma forma naquela época que muitos ali, eles acolheram a boa nova da salvação, hoje também, muitos também acolhem a boa nova da salvação. Como naquela época muitos recusaram ouvir Jesus, até hoje muitos ainda recusam ouvir Jesus através do seu evangelho. Como naquele tempo muitos não quiseram ouvir Jesus falar, hoje muitos ainda não querem saber da igreja, não querem saber de Deus, não querem saber de rezar e assim por diante. Preferem dar ouvido ao mundo, o que o mundo ensina, em vez de dar ouvido à palavra de Deus. Preferem acolher aquilo que o mundo apresenta, que não soma a nada, do que acolher a boa nova da salvação que leva à vida eterna. É decisão
particular de cada um. Como naquele tempo de Jesus, alguns ali acolheram seus ensinamentos, outros não acolheram. É uma decisão que eles tomaram. Portanto, meu filho e minha filha, olha, que nós possamos ter um coração aberto para acolher a vontade de Deus e acolhendo a sua vontade, a sua palavra que nos santifica, que nos transforma, que nos renova, que nos leva para a vida eterna. A palavra transforma e renova o nosso coração e muda a nossa história. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.